Depois da derrota do Internacional dentro de casa aqui no estádio Beira-Rio na estreia do Campeonato Brasileiro, 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, o técnico Paulo Pezzolano deixou muito claro que o clássico Grenal e a grande atuação da equipe no final de semana passado aqui no estádio Beira-Rio custou caro para essa estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense. A gente traz alguns detalhes do que foi explicado pelo técnico do Internacional, também pelo vestiário colorado. Odair Hellmann, ex-técnico com muita história aqui no Internacional, basicamente abriu o coração hoje na zona mista aqui do estádio Beira-Rio, ele que foi um nome cotado pelo Inter no final da última temporada, e ainda tem detalhes importantes de mercado de transferências, tá? Porque tem uma informação que vem da Argentina sobre Rafael Borré e uma possibilidade de saída do atacante que, pelo menos nos últimos jogos, foi muito bem com a camisa do Inter. A gente vai explicar toda essa história nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Lembrando, tá? Tem o Aposte Ganha até dia 31, tá? Até o final dessa semana. Mas tem também a chance extra que voltou lá na KTO, então aproveita. Vai no link que está aqui no primeiro comentário fixado e te registra lá em kto.bet.br. Bom, uma derrota dura, derrota muito dura para o Internacional na sua estreia no Campeonato Brasileiro, mas a gente viu uma realidade sendo colocada pelo técnico Paulo Pezzolano. Para quem não acompanhou, o último vídeo aqui no canal a gente analisou a derrota do Inter contra o Atlético Paranaense, 1-0, gol do Mendonça, Speed Mendonça aqui no estádio Beira-Rio. Sigo aqui no Gigante da Beira-Rio, estava acompanhando a coletiva do Pezzolano há pouco, as entrevistas na zona mista, o Odair, enfim. O Pezzolano deixa muito claro, tá, gente, depois dessa derrota do Inter, que o clássico Grenal teve um custo pro Inter, tá? Ele disse que o foco é o brasileiro, ele segue batendo nessa tecla, mas que um clássico Grenal é um clássico Grenal, que um clássico Grenal é algo à parte, é algo que importa para todos dentro do clube, no dia a dia, para os jogadores e para o torcedor. E que a opção foi dar tudo no clássico Grenal. E que dando tudo no clássico Grenal, o dar tudo contra o Atlético Paranaense aqui nessa estreia do Campeonato Brasileiro talvez não pudesse ser suficiente. Ele disse, foi um jogo intenso o clássico Grenal, você deixa mais do que pode, todos os jogadores correram hoje, não deixaram de correr hoje, mas também aconteceu o jogo que o Atlético queria, que era fazer um gol rápido, conseguir se fechar, explorar os contra-ataques e que taticamente, segundo o Paulo Pezzolano, foi o correto. E o Atlético conseguiu fazer o correto e que ficou muito difícil. Ficou também difícil ter perna, tá? E aí ele disse, se faltam pernas ou não, é o que a gente tem. Vai ser um ano duro, sabemos do momento econômico do clube, mas que a gente tem que seguir esse caminho. Ficou pouco pra gente esse jogo pelas oportunidades que construímos. Eles também tiveram, mas a gente construiu mais. Então ele deixa muito claro que é um ano difícil pro Inter. E por que ele ressalta isso sobre ter pernas? Porque não vai dar para montar um grande elenco. Ele fala, para quem lembra muito do Grupo Corto, ele fala temos um time curto em determinada resposta e lembrou muito lá atrás, né, outros momentos que também se debateu do Inter ter um elenco curto. O Pezzolano deixou isso, não vou nem que dizer nas entrelinhas, ele deixou muito claro, muito evidente que de fato o grupo do Inter hoje é um grupo curto e que vai ter essas dificuldades por conta da situação financeira do clube para 2026. Bateu muito na tecla de que sim, pesou a grande intensidade que foi botada no clássico Grenal para o jogo de hoje, mas que essas coisas passam e que agora vai ter que trabalhar. Vai ter um jogo em Caxias, ele disse que vai estar em Caxias, tá? Por mais que seja um jogo que não defina nada para o Inter, porque o Inter já está classificado para a próxima fase do Gauchão, acho que pode ali definir também questão de quem vai ser primeiro ou segundo colocado, mas o Inter deve botar um time reservaço com uma gurizada da base no próximo sábado, mas ele disse que vai para esse jogo até pela distância, já justificando por que não foi para Erechim, né? Que Erechim é mais longe, é quase 6 horas, Caxias é aqui do lado, 2 horas, 2 horinhas e meia tu tá ali. Então, por conta disso, ele vai estar em Caxias no final de semana. Sobre as mudanças no time, primeiro ele deixa claro alguns pontos. Ele disse que ele escalou quem estava 100% fisicamente e mentalmente, tá? E ele fala isso também citando o Carboneiro, principalmente, tá? Então, me parece que sim, Mercado, Carboneiro e o Paulinho Paula começaram no banco por uma ordem física, principalmente, um desgaste, e de fato foram 3 caras que foram bem exigidos no clássico Grenal e antes contra o Inter de Santa Maria, tá?
Mas ele também foi questionado sobre o time do Inter, o que poderia render, já que ele estava num mood sincerão na coletiva. Ele foi questionado, tá, e o que esse time do Inter pode render? Ele pode chegar onde nesse Campeonato Brasileiro? E ele disse que vai ter que ir jogo a jogo. Que ele garante que o Inter tem um time para fazer as coisas bem, mas não consegue garantir onde o Inter vai chegar com esse elenco que tem hoje. Mas ele deixa claro que vão chegar reforços dentro das condições do Inter, mas que sim, ele está aguardando ainda reforços nessa janela de transferências, tá? E aí ele bate na tecla de questão econômica, fair play financeiro, que ainda tem meninos, mas que às vezes tu tem que olhar, pô, se eu tenho jogadores aqui de grande nível, de primeira divisão, eu vou optar por eles ou pelos meninos agora? Como que eu vou mesclar isso? Então o Pesolano bota tudo isso na conta para definir o time. Tanto que ele disse, hoje tem uma base de time, mas não tem um time titular ou um time reserva nesse momento no Inter. Depois a gente viu o Odair Hellmann, técnico do Atlético Paranaense, que a gente sabe de toda a história, foi técnico do Inter e morou aqui no suplementar, na época do suplementar do estádio Beira-Rio, conhece todos os cantos daqui, é gaúcho, todo mundo sabe. E o Odair falou em entrevista coletiva, disse que enxergou o Inter mantendo o 3-2-5 com o Paulo Pesolano, que não viu grande variação, mas que viu que tinha muitos espaços nas costas dos zagueiros do Inter e que a estratégia do Atlético Paranaense que ele montou foi baseada nisso. Disse que também pode ser algo em relação ao período quase inexistente que se teve de pré-temporada lá no Atlético, porque... aliás, do Pesolano, né? Porque se for considerar, o Atlético Paranaense está jogando com sub-20 total e uma vez ou outra botando jogadores do time principal. Enquanto o Inter tá botando mais os guris, mas também tá usando jogadores do time principal no gauchão. O Atlético conseguiu trabalhar o seu time muito mais, seu time principal, pro Brasileirão do que o Inter. Inclusive se representou lá no ano passado. No ano passado foi o grupo do gauchão do Inter que se representou. Do Atlético foi o grupo principal, em dezembro, que já tinha se apresentado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então isso também fez diferença. E o Odair passou depois na zona mista aqui do Beira-Rio. E ele, inclusive, chegou a abrir o coração sobre a relação dele com o clube, aqui com Porto Alegre. Olha só o que disse o Papito. Vitória do Atlético. Esse sentimento, eu sabia da dificuldade que era o jogo, né? O Grenal Internacional fez um grande jogo. E... acho que a gente soube estrategicamente jogar a partida, né? Primeiro tempo com mais pressão na saída dessa organização inicial do Internacional que a gente visualizou, tirando esse jogo do Alan Patrick, né? Desse jogo de centro. E aí, segundo tempo, o Inter teve um pouco mais de volume, mas a gente também teve chances claras de gol. Então, acho que foi uma vitória merecida. E sempre voltar aqui no Beira-Rio é uma felicidade, é uma honra, porque os meus 32 anos de carreira, 21, 20 são aqui dentro, foram aqui dentro. Né? Eu costumo brincar ou falar que eu morei debaixo dessa arquibancada aqui, passei tudo que podia passar, então é uma história bonita. E voltar aqui, a felicidade ela vai até o início do jogo, depois ela passa, porque eu tenho que representar o clube onde eu estou trabalhando, com honra, com competência, e quando termina o jogo. Então, feliz de a gente ter vindo aqui e vencido a partida. Aí o Odair Hellmann, que é um nome que foi inclusive falado no Inter, né? No final do ano. A gente sabe que se o D'Alessandro tivesse permanecido no Inter, o D'Alessandro era um grande entusiasta do nome do Odair Hellmann, assim como o Abel Braga. Se o D'Alessandro tivesse ficado, talvez o Inter até insistisse mais, tivesse feito uma proposta pelo Odair Hellmann. No fim não aconteceu e agora o técnico do Inter é o Paulo Pesolano. Depois a gente viu alguns jogadores passarem na zona mista, tá? O Bruno Gomes falou, ele disse que o que o Inter se entregou e teve de intensidade no Grenal não poderia pesar na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, que a equipe tinha que ter feito um jogo melhor hoje aqui no Beira-Rio e que tem que melhorar para as próximas atuações. Ele disse que todo mundo dentro do vestiário do Inter tem noção que não foi feito um bom jogo, principalmente um primeiro tempo, que a equipe tem que melhorar e sabe que esse começo de Brasileiro é muito importante, mas que agora vai ter que trabalhar de novo, ganhar confiança de novo e vai ter um jogo muito difícil contra o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também disse, e para mim é uma frase importante, que é entender que hoje não deu tudo certo, mas que não é por isso que está tudo errado. O Bruno Gomes deixou isso muito claro também. Assim como o Ronaldo, que hoje, cara, mais uma vez teve uma atuação honesta. O volante Ronaldo, vocês sabem que eu sou um cara que gosta do Ronaldo, enfim, mas apesar de saber que ele teve falhas, que talvez ele não tenha que ser, ele não tem que ser titular do Inter, isso eu acredito e sempre falei, mas eu reconheço que ele fez boas atuações, não tenho nenhum problema com isso e gosto do jogador.
O Ronaldo ele disse que a equipe não conseguiu ter a mesma atuação do Grenal, que o Atlético marcou em cima, fez o gol, se fechou, que o Inter até teve chances de marcar, mas já estava vendo que seria difícil ali ao longo do segundo tempo, quando a bola não estava entrando. Sobre o seu momento, porque hoje, mais uma vez, o Ronaldo sai muito aplaudido pelo estádio Beira-Rio, pelo torcedor do Inter. Ele disse que ele tem que trabalhar independente do que a torcida pensa, que tem que seguir melhorando nos treinos, nos jogos, e que o futebol é assim. Tem altos e baixos. Quando você ganha, você não é o melhor. Quando você está jogando bem, você não é o melhor Ronaldo. E quando você perde, quando você vai mal, você não é o pior jogador do mundo, Ronaldo. Então, ele parece um cara muito centrado em relação a isso, o volante do Inter. E eu quero avançar aqui, gente, saindo um pouco do jogo, porque saiu uma informação lá na Argentina, tá? Da TIC Sports, do Herman Garcia, que é um dos principais jornalistas lá na Argentina de mercado de transferências. E ele tem uma informação, e ele trouxe a informação hoje no final da tarde, um pouco antes do jogo aqui no Beira-Rio, de que Rafael Borré está conversando com o River Plate. O River fez uma procura pelo Rafael Borré e estaria conversando com o atacante do Internacional para tentar repatriar o atleta. Não é novidade que o River tenta repatriar o Borré há muito tempo. Quando o Inter contratou ele, o River tentou atravessar o negócio e repatriar o Borré. O River não tem hoje, por mais que, vamos lá, o Inter tem suas dificuldades financeiras, lá na Argentina, River e Boca, tendo a diferença aí para outros clubes argentinos, é uma diferença grande, econômica, mas em comparação com clubes brasileiros, é muito distante. O Borré hoje ganha no Inter 1.800.000 reais. A informação da TIC Sports é que o River não tem condição de pagar isso, tá? Convertendo para o dólar, o salário que 1.800.000 que hoje o Borré recebe no Inter, convertendo para o dólar, o River não tem condição de pagar hoje. Então, seria muito difícil, mas a informação que vem da Argentina é de que o River abriu conversas para levar o Rafael Borré. Eu ouvi aqui, tá? A única resposta que eu tive, que foi há pouco, tá? De uma pessoa que eu mandei do Internacional, foi de que o Inter não tem conhecimento disso até o momento, tá? Procurei pessoas que cuidam da carreira do Borré, pessoas próximas do Borré, e não teve nenhuma resposta em relação a isso, tá? Nenhuma resposta em relação a isso. O Borré passou na zona mista, não quis falar com a imprensa, passou reto. Hoje, para mim, foi o melhor em campo do Inter, assim como no Clássico Grenal, e assim como foi lá contra o Monzón quando fez os 2 gols, mas não quis falar o Rafael Borré, e a informação que vem da Argentina é essa de que o River abriu conversas com o atacante colombiano do Inter. Lembrando, né, o Borré tem contrato até 2028 com o Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima. Fica com essa baita vista do Beira-Rio.